Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar sobre dois livros incríveis que eu li agora no mês de janeiro, que foram Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie, e Resíduos do Dia, do Kazuo Ishiguro. Vou começar por Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. A gente escolheu esse livro aqui em Salvador para o Leia Mulheres. O Leia Mulheres estreou aqui em Salvador no mês de janeiro, e a gente se encontrou lá na Livraria Leitura para conversar um pouquinho sobre esse livro. Foi uma experiência maravilhosa. É muito, muito bom conversar sobre livros com outras pessoas. Eu, pelo menos, acho que a experiência é sempre enriquecedora, porque a gente recebe diferentes visões de diferentes pessoas e a gente sai da discussão se sentindo até mais renovado. Em fevereiro a gente vai ler no Leia Mulheres daqui de Salvador o livro da Helena Ferrante, o Amiga Genial. E em março a gente vai ler o Poética, de Ana Cristina César. Então vamos lá. Americana é dessa escritora nigeriana chamada Chimamanda Ngozi Adichie. Ela tá aqui no fundo. Lindíssima. Só tem essa foto dela, mas vocês podem procurar outras fotos pela internet. Ela é realmente muito bonita. Esse livro é um calhamaço, assim, ele tem 512, 513 páginas. Então, ele assusta um pouquinho pelo tamanho, mas é uma leitura muito rápida mesmo, porque ele é um livro extremamente atual, extremamente contemporâneo. E a linguagem da Chimamanda, apesar de não ser uma linguagem simples, é uma linguagem que é muito fácil de acompanhar. Eu, pelo menos, tive a sensação de que era uma pessoa de verdade, de carne e osso, me contando as experiências dela. Eu tenho a impressão de que esse livro aqui, apesar de a Chimamanda dizer que não é um livro autobiográfico, mas que ele tem muitos elementos biográficos, sim. Então eu diria que ele é quase um livro semi-biográfico. Muito da história da Chimamanda tem coisas em comum com a história da personagem principal desse livro, que é a Efemelu. Efemelu, ela vive na Nigéria, e por uma série de questões ela acaba tendo que fazer faculdade nos Estados Unidos. A Nigéria está passando por uma situação política e econômica muito complicada, as faculdades estão continuamente em greve e os jovens não têm perspectiva nenhuma de conseguir emprego, de ter uma educação formal boa. Então quem consegue um visto para os Estados Unidos ou para a Inglaterra acaba sendo privilegiado e vai estudar fora. Alguns deles voltam, outros não. E a gente acompanha um pouquinho da história de Efemelu, desde que ela é criança até quando ela está nos Estados Unidos. É uma história muito interessante porque fala muito sobre a questão racial. Efemelu é uma mulher jovem, negra, que quando pisa os pés nos Estados Unidos percebe o quanto a raça dela, a cor da pele dela, vai ser relevante naquele novo mundo. Ela fala que quando ela vivia na Nigéria, ela não era negra, que ela passou a ser negra quando ela pisou pela primeira vez os pés nos Estados Unidos. E aí ela começa a perceber uma série de sutilezas, vamos dizer assim, na sociedade americana, que mostram que, apesar de o racismo estar, sem dúvida, intrincado nas relações sociais, ele é um tabu. É muito interessante a forma como ela coloca alguns episódios que acontecem na vida da Efemelu, da personagem principal, e que mostram que você não pode ser abertamente racista, mas que o racismo tá lá o tempo inteiro. Um dos episódios que eu mais gostei é quando ela precisa conseguir um emprego nos Estados Unidos e viram pra ela e dizem: você tem que alisar o cabelo, porque você nunca vai conseguir um emprego com esse cabelo que não é adequado para o ambiente de trabalho, porque o cabelo dela é esse cabelo aqui da capa, né, que é completamente rebelde, tem vida própria, e quando ela deixa ele natural, ele vira praticamente um afro, né, não é um cabelo, ela sempre fala do cabelo da mãe dela, que é um cabelo que é mais comportado, mas o dela não, o dela é extremamente rebelde. E aí ela tem essa primeira experiência de rejeição do próprio corpo, que é de, para eu conseguir um emprego, eu tenho que mudar a forma natural do meu cabelo. Isso é muito forte, né? A gente hoje interpreta isso como uma coisa cotidiana, como uma coisa rotineira. A gente acha bonito o cabelo de Beyoncé, né? Alisado e pintado de louro, apesar de a gente saber que, obviamente, Beyoncé não tem aquele cabelo.
E isso não é pra ser encarado de uma forma natural. Não tem motivo lógico nenhum de um cabelo afro, de um cabelo negro, de um cabelo rebelde, né? Até a nomenclatura rebelde já é um pouco enviesada, né? Não tem nenhum motivo concreto para esse tipo de cabelo não ser considerado adequado para um ambiente de trabalho, a não ser uma construção cultural, né, social. Eu achei esse episódio muito forte, porque é a partir daí que as coisas começam a mudar para a Efemelu. Pelo menos eu enxerguei esse ponto no livro como um ponto de transição, porque a cabeça dela acaba ficando muito ferida durante o processo de alisamento do cabelo. E ela é obrigada a voltar a usar o cabelo dela natural. Então ela tem que procurar em sites especializados formas de cuidar do cabelo natural dela. E ela descobre toda uma comunidade de mulheres que se aceita como é. E ela começa a enxergar beleza nisso. Então é um processo que eu achei muito, muito bonito mesmo, de autoaceitação, de autoafirmação. E a partir daí ela começa a se assumir como negra, como mulher, como bonita. Ela para de esconder o próprio cabelo em lenços ou através do processo químico de alisamento. É um livro que fala sobre muitas questões, não só sobre a questão racial. Fala também um pouco sobre a dificuldade que o imigrante passa para se adaptar a uma nova cultura. Fala também um pouco sobre ser mulher. Fala um pouco também sobre relacionamentos amorosos e sobre como os relacionamentos amorosos podem ou não acabar mudando a forma como você vê o mundo, como eles podem ou não limitar os seus comportamentos, as suas opiniões. É um livro que a gente debateu no Leia Mulheres durante 2 horas e a discussão não estava morrendo, porque é um livro realmente que dá muito pano pra manga. Tem muita coisa legal aqui nesse livro. Eu acho que mulheres negras, esse livro aqui é uma leitura obrigatória. Mas é uma leitura que todo mundo devia fazer, porque enriquece muito a nossa visão de mundo. Então, que eu acho, algumas pessoas criticaram um pouco a Efemelu, acharam que ela é um personagem um tantinho certa demais de si mesmo, até um pouco egoísta em alguns momentos do livro. Eu não enxerguei isso, eu enxerguei ela como uma personagem extremamente bem construída, extremamente real. Eu realmente acreditei que a Efemelu existe. E como todas as pessoas do mundo, ela tem as suas qualidades e os seus defeitos. E eu realmente não encarei os defeitos da Efemelu como tão diferentes assim dos meus. Eu acho que talvez os meus sejam até mais graves do que os dela. Ela me parece ser uma pessoa muito carinhosa e de bom coração, na boa parte do tempo. E eu acho bom, eu acho interessante que a Chimamanda tenha criado esse personagem que não é uma mocinha valente, admirável. Não, é uma mulher real, concreta, que passa por situações que exigem dela alguns comportamentos que talvez ela não tenha maturidade ainda pra ter, né? E, se eu não me engano, a Chimamanda até falou isso numa entrevista, que ela não queria uma personagem certinha, uma personagem moralmente admirável. Ela queria uma personagem concreta, real, em que as mulheres pudessem se espelhar. Que as mulheres não se sentissem mal olhando pra ela e pensando, nossa, mas eu não sou tudo isso. Você é tudo isso, você é uma mulher como qualquer outra. Então eu achei isso muito admirável. A única coisa que eu não gostei muito nesse livro foi o foco no romance. Na verdade, ele não tem foco no romance, mas o romance aqui, ele é uma linha condutora pra narrativa. Porque como esse livro é um livro de crítica social muito forte, e fica claro que a Chimamanda queria fazer crítica social com esse livro, ela precisava de um fio condutor. Porque senão o livro ia ficar extremamente chato, extremamente didático. Então ela usou o romance pra isso. Eu achei que ficou um tantinho artificial o romance, eu não gostei tanto assim. Mas muitas pessoas gostaram bastante disso. Elas disseram que bom, né, que a gente encontrou um livro feminista que é romântico. Porque não tem problema uma feminista ser romântica, é uma coisa que o pessoal lá no grupo debateu muito. Por que uma feminista não pode ser romântica, afinal de contas, né? E a Chimamanda teria derrubado mais esse preconceito como americana. Em geral, é um livro que dá pra gente discutir o dia inteiro. E eu espero que vocês aqui embaixo comentem comigo o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Se vocês ainda não leram, leiam, porque é uma leitura muito, muito legal. E o outro livro que eu queria comentar com vocês nesse vídeo foi o Resíduos do Dia, do Kazuo Ishiguro. Foi um livro que eu li no comecinho do ano.
Eu ia gravar um vídeo só pra ele, mas aí a Rita Araújo gravou um vídeo pra ele e virou um frisson, assim, na internet, no mundo literário. Então eu vou deixar o link para o vídeo dela aqui embaixo para quem quiser assistir. É um vídeo só sobre o livro, então eu meio que desanimei pra falar sobre ele, porque eu acho que ela já falou tão bem, né, e as pessoas já estão tão empolgadas pra ler. Essa capa aqui é a capa antiga, o livro saiu esse ano com uma capa nova, Acompanhando as Letras editou ele com uma capa que combina com os outros livros do Kazuo Ishiguro. Mas eu tô bem satisfeita com a minha capa, eu achei bem representativa do romance. Os Resíduos do Dia conta a história de um mordomo, um mordomo da Era de Ouro, vamos dizer assim, da Inglaterra, que é o final do século XIX e início do século XX, quando esse estilo de vida da aristocracia inglesa estava em alta. E a gente acompanha as memórias desse mordomo ao longo dos anos, até chegar numa fase em que essa aristocracia já entrou em decadência, que é pós Segunda Guerra Mundial. E esse livro é um livro que ele tem muita sensibilidade para falar sobre a memória, sobre a vida, sobre as escolhas. Foi um livro que me impressionou muito. Eu assisti o filme também, foi um filme que fez muito sucesso, que foi indicado a muitos Oscars, só que ele acabou competindo no mesmo ano com a Lista de Schindler, e a Lista de Schindler acabou levando todos os prêmios. Mas o filme também, ele é muito bom, pra mim ele não alcança a profundidade do livro, porque o livro, o forte do livro pra mim é o narrador, que é esse mordomo, e esse mordomo ele é tão rigoroso nos seus princípios e nas suas regras que a gente encontra aqui algumas cenas bem humoradas. Eu dei muita risada com essa rigidez de caráter dele, que chega a ser cômica em alguns momentos, e eu achei que o filme perdeu um pouco isso, por não poder ter essa voz narrativa forte, né? Mas mesmo assim é um filme bom. Eu acho que se a pessoa assiste o filme antes de ler o livro vai acabar enriquecendo a experiência. Mas se a pessoa vê o filme depois de ler o livro, eu acho que não vai ser tão interessante assim. O Kazuo Ishiguro, ele escreve muito bem. Ele escreve de um jeito muito fácil de compreender, de um jeito muito fluido, de um jeito muito gostoso. É um livro que você senta pra ler e você não tem dificuldade nenhuma, você não quer nem parar de ler. Mas não é simplista a forma como ele escreve. Tem uma beleza na construção das frases, um estilo muito próprio, muito elegante, eu diria assim, que até combina com o próprio personagem principal. Esse mordomo, ele é extremamente certo de suas decisões. Ele é um personagem que ele tem princípios morais e éticos muito rígidos que regem a vida dele. E ele tá certo de que, seguindo esses princípios, vamos dizer assim, que a vida dele só poderia ser adequada e boa. E ele se surpreende no final da vida dele questionando isso. Não questionando ativamente, porque ele é um personagem tão duro que esse questionamento a gente sente nas entrelinhas, mas ele não faz abertamente. Então tudo que está acontecendo com ele está acontecendo de forma inconsciente, mas você, leitor, está percebendo o que está acontecendo com ele. Então, por exemplo, quando ele questiona: eu servi todos os anos a um homem que hoje as pessoas questionam se foi um bom homem ou não, porque ele teria ajudado o regime nazista. E aí você percebe que ele tenta se justificar o tempo inteiro, dizer: não, eu fiz o meu trabalho, eu era um mordomo. Se ele não era um bom homem, paciência, mas pra mim ele foi um excelente homem. Não cabia a mim, como mordomo, questionar os rumos da vida dele. Mas aí aos poucos a gente percebe também que tem rachaduras no raciocínio dele, que ele mesmo não tem tanta certeza assim do que ele tá falando. Então a gente acompanha a história de um homem no final da vida aqui, tentando mentir pra ele mesmo, vamos dizer assim, tentar justificar pra ele mesmo todas as escolhas de vida que ele fez. Tentar dizer: não, eu fiz o melhor que eu pude e eu estou satisfeito por ter feito o melhor que eu pude. Mas a gente sente que ele tá profundamente infeliz e que no final da vida ele tá questionando
se ele realmente deveria ter feito tudo que ele fez. Ele é um personagem muito interessante mesmo, porque eu acho que a gente consegue se enxergar muito nele, na forma como às vezes a gente torce, né, as nossas argumentações de forma a atender a princípios que a gente escolheu para nossa vida. É um livro que eu recomendo para todo mundo, sem sombra de dúvida. É um livro que ganhou muitos prêmios literários importantes. E pra mim, ter começado a ler Kazuo Ishiguro com esse livro foi uma experiência maravilhosa. Esse livro se tornou um dos meus livros favoritos. Eu realmente me vejo relendo esse livro em pouco tempo. É um estudo de caso sobre um personagem como poucos que eu tinha lido até então. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.